Olá pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Antes de mais nada, peço aí para quem não é inscrito se inscrever no nosso canal e se gostar do vídeo dá um like e compartilhe. Hoje eu pedi para o pessoal da análise trazer algumas informações para compartilhar com vocês a respeito da Raia Drogasil, né, que hoje é a maior rede de farmácias do país. Primeiro, só trazer alguns destaques aí dos resultados do primeiro trimestre. Houve abertura de 62 lojas, encerramento de 14, esses números foram divulgados na semana passada. 1.873 unidades em operação. A empresa ganhou market share de 1,1 ponto percentual. Destaque aqui para São Paulo, né, que é o principal mercado do país e da empresa. Nós tivemos um crescimento da receita aí de 15,3%, atingindo 4,2 bilhões. Tá? Tivemos também um aumento na venda dos produtos genéricos, o que acaba empurrando um pouco mais a margem da empresa para baixo. Né? E essa é uma tendência que a gente já vem observando e deve continuar acontecendo nos próximos trimestres, né? Então pegar aqueles números que eram melhores lá em 2017, o pessoal imagina que vai demorar um pouquinho ainda para acontecer, e além disso, mais uma vez, ali a empresa teve consumo de caixa, né, de 202,9 milhões, mas que também está em linha em relação à questão do ciclo de expansão da empresa, tá? Por outro lado, a dívida da empresa continua baixa. Hoje a dívida líquida está em torno aí de 940 milhões, e quando a gente pega a dívida líquida e correlaciona ela com a geração de caixa medida pelo EBITDA, né, hoje dá na casa de 0,8 vezes, então está numa situação de caixa bastante confortável. Aqui a gente já tem números mais alongados da Raia Drogasil, né, a gente percebe o crescimento lá 2012, 2,9 bi para 14, quase 15 bi em 2018. Ele é um setor que tem margens mais baixas, né? E claro, o principal custo da empresa é quando ela compra o remédio e vai revender. Então a gente já pega aqui, né? Quando a gente sai da receita líquida para o resultado bruto, já tem essa diferença maior, né? Pega outras empresas que não tem esse custo do produto vendido tão grande, esse valor aqui já é mais próximo, tá? Mas as margens são mais baixas, né? Margem EBITDA aqui na casa dos 8%, 9%, e a margem líquida também aqui na casa dos 4%, 3%. Por outro lado, para afetar, quando a gente pega o EBITDA aqui, que seria a geração de caixa operacional da empresa, para afetar de uma maneira muito efetiva, a receita tem que cair bastante, né? Que é o que a gente não deve observar na Raia Drogasil nos próximos anos. Pelo contrário, né, a gente deve observar trimestre após trimestre a empresa continuar no seu ciclo de expansão. Em termos de lucro líquido, ano passado a empresa atingiu 509 milhões, tá? Para esse ano a gente estima mais ou menos uma receita em torno aí que possa atingir até uns 17 bilhões de reais, e o lucro líquido entre 520 e 550 milhões. Então aqui tem isso que eu comentei em relação à questão do crescimento acelerado da companhia, lembrando que a Raia Drogasil é a junção da Drogasil com a Droga Raia, né? A fusão foi feita aqui em 2011, mas a gente percebe tanto em número de lojas quanto em receita que a empresa tem um forte crescimento nos últimos anos. Aqui em relação à questão do número de lojas, né, como eu falei, no trimestre foram abertas 62 lojas e fechadas 14 lojas, lembrando também que as lojas têm um período de maturação. Normalmente demoram 3 anos, né, para a empresa atingir o máximo de receita para depois as vendas começarem a estabilizar ou diminuírem. Né? Então hoje a gente tem 64,4% das lojas já maduras, né? E quase aqui dá uns 35% das lojas ainda com potencial de aumento de receita, só para depois ter esse período de estabilização. E mais algumas questões importantes, né, pessoal? Primeiro é a forte presença da empresa no país, né? Hoje ela está presente em 22 estados, que cobrem 97,7% do mercado farmacêutico brasileiro. A questão da distribuição também, que é importante para o setor farmacêutico, né? Ela tem uma distribuição descentralizada e 11 centros de distribuição. E aqui alguns números que mostram a empresa, como é que eram as duas empresas separadas e agora, depois da fusão da Raia com a Drogasil, né? Número de lojas cresceu 134%, aqui sempre de 2011 para 2018. A área de vendas cresceu 146%, número de funcionários 111%, a receita bruta 225%, o lucro bruto 258%,
o lucro líquido 260%, e o valor de mercado, né, da junção das duas empresas cresceu aí 340%. Oportunidade, né, o mercado que quanto mais a gente vai ficando velho, mais remédio tem que tomar, e a gente vai ter um crescimento substancial no número de idosos no Brasil nos próximos anos. O mercado farmacêutico já vem crescendo num ritmo forte, e a Raia Drogasil vem crescendo mais do que o mercado farmacêutico. Só para a gente ter uma ideia aqui, ele vem crescendo em torno aí de 13,1% ao ano. Aqui mostra essa questão de eficiência, de produtividade da empresa também. Hoje ela tem 2,3% das lojas e o market share de faturamento de 12,2%. E aqui, quando a gente compara com outras empresas do setor, a gente mostra, né, o descolamento. Então aqui tem a Raia Drogasil, a DPSP, que é dona da Farmácias Pacheco, Pague Menos, e a Extra Farma, né? A gente pode observar em todos os gráficos. Lojas, a Raia Drogasil é maior, receita é maior, a margem também é maior, a gente vê a Extra Farma aqui derretendo, receita bruta por loja também, né? Então, em termos de eficiência, de produtividade, hoje disparada a Raia Drogasil é a melhor do mercado, tá? Então, hoje a empresa é a maior rede de drogarias e a sexta maior varejista do país. Tem mais de 1.850 lojas em 22 estados, como a gente viu. E o market share no Brasil hoje já está beirando aos 13%. É um case aí único, né, de crescimento, como a gente viu, mais do que duplicou o número de lojas entre 2011 e 2018 e vai continuar com esse crescimento, tá? Tanto que o guidance foi mantido e a previsão é a abertura de 240 lojas para esse ano. É uma empresa que tem uma gestão excelente e é uma maior, mais rápido crescimento e melhor posicionamento na indústria de farmácias no Brasil. Então, quando a gente fala em algumas questões de desafios que também podem ser oportunidades ou vice-versa, primeiro em relação a essa questão do crescimento orgânico, a concorrência e a canibalização, né? Com certeza, quem vai na rua aí às vezes é uma farmácia na frente da outra, então tem um limite de aberturas de farmácia. Óbvio que a própria empresa já vai fazendo esses ajustes, porque ela fecha farmácias também, mas acontece, já aconteceram e vai continuar acontecendo casos de canibalização, né, onde uma loja acaba competindo com a outra e a concorrência é forte também, né? Perto da minha casa tem uma Raia Drogasil, 100 metros depois tem outra Raia Drogasil, as duas gigantes, e entre elas tem uma Venâncio também, que é gigante, tá? Então a concorrência é muito acirrada nesse setor. Como a empresa tem uma gestão diferenciada, como eu falei, eles vão fazendo esses ajustes, mas isso é normal, né? A gente vê o case da Natura, por exemplo, comprou a The Body Shop, já tinha feito a aquisição da Aesop alguns anos atrás também, e normalmente quando uma empresa compra outra tem que fazer esses ajustes de fechamento de loja, e vai ser comum então a Raia Drogasil inaugurar uma loja, passar algum tempo, ela fechar essa loja que foi inaugurada, até porque eles também não vão acertar todas. Essa é o que a gente chama, tá na conta lá errar esse tipo de movimento, mas obviamente isso não é positivo e é um setor ainda muito fragmentado, tanto que a maior do setor tem em torno aí de 13% de market share. Outra questão, é uma empresa que tem margem baixa, né, um setor que tem margens mais baixas e múltiplos elevados. Para quem gosta de comprar barato, com uma margem de segurança mais baixa, pode não ser o caso da Raia Drogasil, PL de 48 vezes e um PVP de 6,38 vezes. E o que acaba acontecendo, né, pessoal, essas empresas que têm uma expectativa embutida de crescimento maior, às vezes elas entregam um pouquinho menos e a gente pode ver, especialmente no médio prazo e no curto prazo, uma volatilidade maior aí das ações, tá? E fora essa questão de concorrência das farmácias, né, ainda tem essas questões, talvez, lá nos supermercados vão começar a vender remédios, né, assim como talvez lá na frente a gente pode ter um modelo que nem um americano, lá que nas farmácias vendem alimentos também, né, mas é uma concorrência, como eu falei, bastante acirrada. Também tem a questão que a empresa tem um endividamento bem baixo, né? Ela pode fazer aquisições, inclusive ela fez aquisição, foi uma oportunidade muito boa de adquirir a Onofre, né, da CVS. A Onofre vai adicionar em torno aí de 500 milhões de reais de receita, não tem alavancagem financeira, tem em torno aí de 50 lojas, e ela tem
45% das vendas dela aproximadamente do e-commerce, que a Raia Drogasil é fraca, né? Então por isso que a gente colocou aqui essa questão de crescimento nas vendas online, que óbvio, né? Pode também entrar em outras empresas que não trabalham com venda de remédios, podem entrar nesse setor, né? O pessoal gosta de comentar, a Amazon, por exemplo, pode vender remédios, né? Mas é uma oportunidade de crescimento para a Raia Drogasil também, além dessa questão do envelhecimento da população, tá? Então ela pode sim liderar esse movimento de consolidação do mercado, e a gente acredita que deva ser a Raia Drogasil que consolide esse movimento. Mas óbvio, né, pessoal, continua com crescimento orgânico robusto. Começa a fazer aquisições, as margens que já são baixas podem diminuir um pouco mais, e isso pode prejudicar a médio prazo os resultados da companhia, né? Então, para quem compra já tem que saber disso de maneira antecipada. A conclusão, né, pessoal, que o nosso setor de análise é uma empresa muito boa, tem uma ótima gestão, é um dos ativos aí que a gente acompanha de perto, e ela vai fazer parte da carteira daqueles ativos que a gente está disposto a pagar mais caro por um ativo que tem uma qualidade diferenciada e que é um líder do mercado e que tende a continuar e consolidar esse movimento ao longo do tempo, né? Hoje a gente não tem recomendação da Raia Drogasil por longo prazo, né? Mas nós temos outras recomendações mais ou menos desse perfil de empresas que são consideradas mais caras, mas que o pessoal da análise entende que tem uma oportunidade de crescimento com uma concorrência menor do que é o caso da Raia Drogasil, mas como eu falei, uma ótima empresa, segundo a avaliação aqui dos nossos analistas. Tá certo, pessoal? Isso que eu queria passar para vocês, né? Eu acabei não colocando, só espera um segundo. E aqui, pessoal, até para a gente finalizar, em relação à questão do como foi o desempenho das ações nos últimos anos, tá? Se a gente for pegar nos últimos 2 anos, a Raia Drogasil subiu 11,73%, e o Ibovespa subiu 50%, ela teve um desempenho abaixo, talvez até o mercado precificando essa questão dos múltiplos um pouco mais altos, né? E dessas margens mais baixas também, né? Em compensação, quando a gente pega nos últimos 5 anos, ela teve uma alta de 281%, enquanto o Ibovespa subiu 85%. Então, já pegando um período mais de médio prazo, a gente percebe aí que a Raia Drogasil teve um desempenho superior ao índice. E para finalizar, pessoal, eu vou deixar aqui na descrição também os links aqui do site da Capitalismo, né? Lembrando que nós temos produtos de recomendações de renda fixa, fundos de investimento, incluindo fundos imobiliários. O Invista em Ações são recomendações de ações por longo prazo. O Carteiras Capitalismo, que é a junção do Invista em Ações, do Top Fundos e do Top Renda Fixa. O Full Trader, que é o nosso produto de recomendações de curto prazo. E o Capitalismo Completo, que é a junção de todos os nossos produtos com desconto bem bacana. Vou deixar a parte dos relatórios grátis para quem quiser entender como é que funciona análise fundamentalista na prática. Para baixar qualquer um deles, é só colocar o nome e o e-mail de vocês, assim vocês vão fazer parte do nosso mailing semanal, e colocando o celular, nós vamos convidar vocês para fazer parte da nossa lista do Whats. E para fazer parte da lista do Whats direto, é só seguir o passo a passo que vai estar aqui na descrição. Lembrando que é lista, não é grupo, então vocês podem interagir com a gente da mesma forma que eu vou deixar o nosso e-mail e o telefone aqui na descrição também. Um abraço a todos e até mais.